Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos os que já estão chegando, os que estão a postos. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Leremos os 3 primeiros versículos. Eu espero que você esteja aí podendo me dar um retorno a respeito da questão do som, por favor. Hebreus 12, de 1 a 3, fazendo a leitura do nosso texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, ou carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nas suas versões, o pensem bem tem ainda um outro sentido: avaliem, não é? Considerem. Na verdade, o verbo que é usado nas versões mais antigas é considerem. Obrigado pelo retorno. Então vamos tocando em frente aí, já que o som está indo bem. Muito bem, meus amados, o que nós temos neste epílogo, estamos chamando de epílogo por quê? Porque ele fecha toda a argumentação do autor a respeito da fé. Vamos lembrar, começamos no capítulo 10, versículo 36, e viemos até aqui. Passamos aí por um bom tempo, né? Gastamos 2, 3 semanas no capítulo 11, acompanhando, primeiro, toda a definição de fé que ele nos apresentou, depois, o curso dos peregrinos, o exemplo dos peregrinos, começando pelos patriarcas e depois seguindo por aquela série, aquele grupo bem mais variado de heróis, de peregrinos, de testemunhas, e agora até mesmo incógnitos, mas num número que excedia as citações pelo fato de que ele foi trabalhando com os eventos que os representavam ou que nos faziam lembrá-los. E agora então ele vai fazer a conclusão da sua argumentação, e é esta conclusão que nos interessa. Da mesma maneira como ele introduziu o assunto fé no capítulo 11, primeiro versículo, ele está fechando agora o assunto fé no capítulo 12, os 3 primeiros versículos, mas faz um fechamento com uma beleza, uma estrutura de linguagem, como obra de mestre, uma obra de um mestre muito determinado a ensinar a seus alunos. E a gente vai descobrir que a argumentação dele, que fecha o assunto fé, abre ou prepara o argumento para abrir um novo assunto, que na verdade tem tudo a ver com a história da perseverança. E aí isso nos faz pensar, daí a gente dizer que é um trabalho de mestre, porque nos faz entender que nesse epílogo deste capítulo 12, como está aí em nossas Bíblias, que é capítulo 12 em nossas Bíblias, ele vai encerrar aquele assunto e vai dar entrada à retomada do tema perseverança. Então o que acontece? Como o propósito dele é vir falar sobre disciplina, o que começa logo a partir do versículo 4 do capítulo 12, ele então retoma a perseverança. E aí é evidente que o que passa pela cabeça dele o tempo todo é que a perseverança aí é trabalhada, ou é citada, ou lembrada, com vistas a esse novo tema, que é a disciplina, que veremos a partir de semana que vem, querendo Deus. E aí é muito importante, por quê? Porque ele toma as testemunhas do passado como estímulo para que haja perseverança, e uma vez que elas são então tomadas como exemplo, e exemplo encorajador, ele nos dá uma nova referência, uma referência incomparavelmente superior, que é Jesus, e aí nos mostra que podemos perseverar, tanto por conta de homens como nós, quanto por conta do exemplo do Filho de Deus, que é o próprio autor dessa fé da qual ele vem falando o tempo todo. Aqui está o resumo do que nós temos discutido e do que está sendo trabalhado nesses 3 primeiros versículos do capítulo 12. Mas por ser um resumo não significa que não tenhamos de detalhar ou de entendê-lo no seu detalhe. Só quero que você fixe, já que retomaremos o assunto entrando na nova doutrina, que é disciplina, semana que vem, um assunto tão incomum, tão pouco ou nada trabalhado pela igreja nesses últimos anos, quanto a fé na sua revelação bíblica, tal como foi exposta nestas últimas semanas que pudemos trabalhar em cima do livro, da didática do livro de Hebreus.
Então vamos trabalhar com a questão da disciplina. Mas no momento que nos interessa é ver esse fechamento que ele faz, dando ênfase à questão da perseverança. Então ele encerrou a narrativa sobre a fé dos peregrinos e agora vai usá-los numa nova posição como testemunhos. O tempo todo ele veio dizendo que eles receberam bom testemunho, eles receberam bom testemunho. Eles eram então testemunhas da fidelidade de Deus. Tá bom? Isto foi o que a gente ouviu da colocação que ele fez até os últimos instantes, até o fechamento do capítulo 11, que estivemos vendo semana passada. Então testemunhas da fidelidade de Deus, que por sua vez receberam bom testemunho na sua confissão da parte de Deus que os observava. Agora ele os reposiciona ainda como testemunhas, dando uma nova ênfase a esse lugar deles de testemunhas. Isso é muito bonito. É assim que ele introduz o capítulo 12. É o primeiro versículo do capítulo 12. Ele os coloca como testemunhas a nosso favor, ou seja, testemunhas estimuladores, como se eles fossem, mas não confundam, ele não está dizendo isso, como se eles fossem espectadores. Não são espectadores, porque eles estão no céu, na presença do Senhor, e não estão participando do que está acontecendo por aqui. É evidente, a Bíblia não vai nunca abrir espaço para esse tipo de heresia, que é enfaticamente condenada desde a lei de Moisés, de maneira que não há consulta a mortos, não há intermediação de mortos, não há interferência de mortos, não há trânsito entre mortos e vivos. Nem mesmo que você dê a eles o nome de santos, eles não são, eles continuam sendo mortos. E a Bíblia nos proíbe consultar mortos. Isso é coisa de satanismo. Então não importa que facção cristã diga que você pode usá-los como intermediários, eles continuam sendo mortos e dentro daquela proibição vista na lei de Moisés, que não podemos consultar os mortos. Isso é maldição e amaldiçoado por Deus. Coisa séria, não é? Imagine como o cristianismo conseguiu fazer desvãos e desvios tão grotescos, de uma blasfêmia sem desculpa, justificativa nem interpretação. É estranho, né? Pois bem, agora ele os coloca então como testemunhas, não para dizer eles são espectadores, mas para nos dizer que eles são estímulos. Então eles são testemunhas dentro da nossa lembrança, dentro do nosso conhecimento, dentro de um cabedal de instrução, de informação histórica que nos foi passada pelo autor da carta a respeito deles. É fundamentalmente importante. Vamos lembrar que é exatamente por onde vai Tiago, quando jogando uma carga sobre a importância, o peso da oração, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele toma a oração de Elias como testemunha, referência, chegando a dizer com detalhamentos que ele era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. De forma diferente ao que o autor está fazendo, da mesma maneira, mas com palavras diferentes ou com colocações diferentes, tomando aquelas referências peregrinas como testemunhas. Eles são então estímulos para nós, como se nos dissessem: somos iguais a você, e porque somos iguais a você e nós vencemos, eu consegui, você também pode. Você também pode perseverar. E aqui, meus amados irmãos, mais uma vez, eu tenho que bater numa tecla sensível, numa tecla que dói, uma tecla dolorosa. Por que é tecla dolorosa? Porque ela é a tecla que a gente não quer ouvir, não quer receber como palavra de Deus, que a gente nega, faz negacionismo nos cultos, especialmente as igrejas que estão comprometidas a transformar os cultos em excitação de estímulos e de uma pseudo-fé através de um emocionalismo exacerbado, dando o quê? Transformando o culto naqueles congressos de psicólogos, congressos de palestrantes estimuladores. Não estou menosprezando, eles têm o seu lugar e o que eles fazem é muito bom e bem feito. Então parece um culto que tem por alvo apenas despertar o que há de melhor em você. Tudo em você está muito bom, joga para frente, creia, confesse positivamente, balela. Em termos da fé, trabalhar só com esse aspecto da fé, essa fé que vence, essa fé que rompe barreiras, essa fé
é comprar compromisso com tragédia espiritual garantida, que não deixa passar batido ninguém. A fé tem o seu aspecto de provação, de disciplina. Ela tem toda aquela gama que você leu aí a partir do versículo 34 de Hebreus 11. Da fraqueza tiraram força. A partir do versículo 35, aqueles que então não foram triunfantes na fé e continuaram sendo os mesmos pela fé ou por causa da fé, que nessa fé sofreram. Mesmo crendo e sendo quem eram, sofreram. Por conta da soberania de Deus, que sabia o que podia investir e como investir e permitir na vida deles. Pois bem, Deus continua sendo o mesmo Deus do mesmo povo. Ele continua elegendo seus filhos dentro da sua soberania para fazer os mesmos tipos de ações e de trabalho. Então, quando a gente diz que aquelas testemunhas estão colocadas pelo autor como se nos dissessem: eu consegui, você também pode. Isso vale tanto para eu consegui, então realizei, quanto eu consegui, superei, passei pela situação e não neguei a fé. E não neguei a fé. E é por aí que vai. Claro, eu, você, qualquer crente, quem virá depois, quem já veio antes, todos nós queremos fazer esta confissão que traz o refrigério, que traz o alívio. Eu estava assim, eu precisava disso, pedi ao meu Pai Celestial, Ele atendeu, Ele fez, Ele resolveu. Mas isso não acontece sempre. E nem sempre é o caminho único por onde Deus nos faz seguir. Existe o caminho da provação da fé. Trabalhamos com isso aqui na entrada do capítulo 11, não vamos nos repetir, só não podemos deixar isso cair no esquecimento por conta de nossa tendência escapista, que é covarde. Ela não tem robustez, não tem lastro, não tem alicerce, não tem raízes. Deus não pode contar com ela e não pode contar com quem a confessa dessa maneira. Isso é muito sério, né? É preciso levantar os véus, colocar o espelho. Amém, meus queridos? Estou aqui para isso. Esse é o nosso trabalho. Pois bem, então isso nos leva a entender que toda aquela ampla exposição sobre fé visava um encorajamento à perseverança. Vamos então de novo ao capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, ele se inclui, não é? Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, esta colocação, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, eu volto a dizer, não significa que eles estão no nosso entorno. É uma figura de linguagem para falar que a nuvem de testemunhas foi aquilo que ele elencou, a argumentação que ele fez. É isso. E acho que você sabe disso tão bem quanto eu, não é verdade? Ou melhor ainda do que eu. Pois bem, então o autor da carta se ocupa em nos colocar entre dois polos estimuladores. As testemunhas do passado, que foi o que verificamos até semana passada, não é? Na sua jornada, carreira, peregrinação. E o alvo adiante, esse é o outro polo. E esse alvo adiante está aqui, versículo 2, logo de imediato, no presente, que é Cristo. As testemunhas do passado ficaram no passado, servem de retaguarda. Elas são aí o feedback. Mas Jesus é o nosso presente e o nosso futuro. Ele é o outro polo. E esse outro polo é alvo. Aqui atrás é exemplo, estímulo. Aqui na frente é alvo, objetivo. Esta é a grande lição deste início do capítulo 12, que serve como epílogo ao assunto do capítulo 11. Agora, a sua argumentação, ela faz uso de uma figura de linguagem muito apropriada para nos ensinar. É mais do que uma figura de linguagem, é praticamente uma metáfora. Ele vai muito, o autor, pelo caminho do provável mestre que ele teve, Paulo. Até usa expressões muito próximas. Daí, né, já remontem, por favor, ao estudo primeiro, lá da introdução, onde tantos insistem em dizer, Paulo foi o autor da carta. Bem, não vamos repetir isso aqui. Mas veja, de que ele está tratando, ou de que ele se serve como figura de linguagem para ensinar, para usar de didática para os seus leitores, seus discípulos, seus alunos. A maratona, a corrida competitiva nos Jogos Olímpicos da época. Ele usa de várias expressões próprias da maratona.
A primeira que ele vai falar aqui é a carreira, mas ele usa de uma palavra técnica no grego que só atendia a maratona. Então ele está falando realmente daquela corrida, daquele tipo de jogo olímpico, que era a competição feita por uma multidão, como acontece ainda nos dias de hoje, onde só um leva o prêmio, porque é o único que rompe a faixa, é o primeiro que chega. E aí, ele então se serve de termos e de dinâmica que, por serem populares, eram do domínio dos seus leitores. Então, estavam todos em casa, todos podiam compreender muito bem a linguagem de que ele estava se servindo. Vai usar, então, a lembrança das testemunhas do passado como estímulo a um avanço. Então, pense assim comigo. É como se ele estivesse dizendo assim: você está correndo uma carreira que foi estabelecida para você correr. Falaremos disso agora mesmo. Você está correndo essa carreira. Lembre que outros já a correram. Outros venceram. Houve outros campeões. Você é só mais um, mas também é um entre eles. Não é apenas como se dissesse só mais um que não conta. Não. É só mais um no sentido de que está incluído. É um entre eles. Agora é a sua vez, é isso. Eles já fizeram a carreira deles e venceram. Agora é a sua vez de fazer a sua e vencer. Como é que isso figurou na linguagem de Paulo? Muito bonito, quando ele está se despedindo da vida e de Timóteo, ele escreve na segunda carta para Timóteo, 4:8 da segunda carta: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A palavra que Paulo usa ali para carreira em 2 Timóteo é a mesma que o autor de Hebreus está usando aqui em Hebreus 12:2. Quando ele diz, não, perdão, é 12:1, é aqui mesmo no mesmo versículo 1, né? Corramos com perseverança a carreira ou corrida, está na minha versão corrida, e eu acho que não foi muito feliz essa tradução, preferiria carreira como está nas mais antigas, a carreira que nos é proposta. Pois bem, a palavra de que Paulo se serviu falando a Timóteo é a mesma que esse autor se serviu aqui, que aponta a carreira ou a corrida como sendo corrida, carreira da maratona. Aqui eles procuraram, os tradutores, procuraram ser mais explícitos possíveis, porque como ele usa uma palavra técnica tirada da maratona, eles já puseram corrida no lugar de carreira. Mas a ideia de corrida proposta fica mais fraca diante de carreira proposta, que tem mais significado para nós. E Paulo disse exatamente assim para Timóteo, e ali foi traduzido dessa maneira: combati o bom combate, acabei a carreira, acabei a corrida, acabei a carreira e guardei a fé. Pois bem, essa linguagem de que Paulo se serviu lá em 2 Timóteo e também em Filipenses, em outros textos, o autor se serve aqui para falar dessa dinâmica e aí para nos dizer o quê? Que nós devemos fazer essa mesma corrida naqueles moldes. Quais são os moldes? Primeiro, quais são as coisas que ele vai nos apresentar? Primeiro, você tem esses estimuladores aí na sua memória. Segundo, você tem um alvo diante de você. Então pense no maratonista. O maratonista tem por alvo vencer. Ele tem por alvo romper a faixa. Tudo quanto ele quer é ser o primeiro a chegar para romper a faixa. Num determinado momento, ele começa a divisar a faixa. Ele começa a visualizá-la. E isso serve para ele de estímulo e angústia a um tempo só. Falaremos disso exatamente agora. Então veja, o que ele está nos informando é por demais importante a gente considerar, é que nós não estamos sendo convidados a assumir uma carreira. Cuidado quando você ouvir coisa parecida da boca de profetas ou de pregadores. A Bíblia não diz que você está sendo convidado a decidir fazer uma carreira espiritual, uma carreira na sua vida pela fé em Cristo. A Bíblia estabelece que você foi conquistado na cruz para correr uma carreira pela qual Deus e para a qual Deus te conquistou na cruz. Vou repetir para que você possa, meu amado, minha amada, receber isso tal como a Bíblia revela e não haja confusão. Já vou provar para você textualmente o que eu estou dizendo. Quando o autor diz, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, ele põe um passado que é um uso de uma gramática, da gramática grega, é um uso de um tempo verbal que nós não temos no português.
fala de um plano estabelecido e concluído no passado. O mais próximo que você possa chegar disso é o que você tem aqui no português, é o pretérito perfeito na nossa língua, que já é muito rica. Mas a nossa língua, ao colocar no pretérito perfeito, ainda que o título que se dê seja passado perfeito, não alcança a força do tempo verbal grego, que se chama aoristo, porque o grego também tem pretérito perfeito. O grego tem pretérito perfeito para falar de uma coisa que não é tão definida ou definitiva. Quando ele quer falar de algo que está absolutamente consumado, que foi realizado de uma vez por todas, ele usa o aoristo. E é isso que está sendo usado aqui, para dizer, a carreira que nos foi proposta, ou seja, num tempo da eternidade, Deus pensou na máquina que nós faríamos funcionar. E nos elegeu para sermos o trabalhador daquela máquina, o operário que ia mover aquela máquina. É uma ilustração grosseira, mas que esclarece. A carreira que nos foi proposta, ela já foi proposta, e você foi chamado à realidade espiritual em Cristo, para corrê-la. Aí o autor chega e diz, uma vez que ela te foi proposta, e você está colocado nela, não foi você que quis se colocar, e nem você que se colocou nela, foi Deus que te chamou e te colocou na carreira que Ele pensou antes de pensar em você. Corra com perseverança essa carreira. É isso que ele está dizendo. Quero que você sinta o impacto, o peso desta revelação. Há uma carreira a percorrer, na qual nós fomos engajados, para a qual nós fomos chamados. A grande aflição, e glória a Deus quando existe essa aflição na vida do crente. O meu grande problema com a igreja dos dias de hoje, ou de muito tempo já, é não encontrar essa aflição no coração dos crentes. Ou estão aí na base do sambinha, deixa a vida me levar, ou não estão nem aí para a coisa, porque alguém botou na cabeça deles que foram convertidos para receberem coisas espirituais. A palavra servo não encontra lugar na sua expressão plena da revelação da palavra de Deus. Não. O Evangelho te alcançou para cumprir o Evangelho, para que você cumpra o Evangelho, para que ele cumpra-se na sua vida. Esta é a razão porque nas lides pastorais, a gente às vezes tem de concluir com amargura que alguns crentes entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou na vida deles. Estão muito bonitinhos, evangeliquinhos, mas a cruz não fez efeito. São crentes, creem na eternidade, creem que estão perdoados, mas as desgraças que trouxeram de um caráter distorcido, as mazelas temperamentais entregues à vontade da carne, do ego, do velho homem, continuam lá do mesmo jeito. Às vezes sofrem pequenas dissimulações, o pó de arroz do culto, mas a cara depois volta à sua normal expressão, porque não houve de fato um encontro com a cruz. A cruz não entrou em todas as salas da casa, do ambiente interior. Há algumas que a chave está mantida na mão do proprietário, e esse proprietário não é Deus. Ele não abre aquela porta, não deixa a cruz entrar lá, trazer aqueles fantasmas para o lado de fora e erradicar aquela coisa que é fétida e que atrapalha, e que dá mau testemunho, e que serve de tropeço lá na frente. Falaremos disso justamente agora. Então, meus amados, quando nos é dito que a carreira nos foi proposta, devemos corrê-la com perseverança, o autor está nos comunicando algo sumamente importante. Você não veio para a fé evangélica porque se simpatizou com a confissão. Você não veio para a fé evangélica porque achou bonito que se cante hinos, ou como disse um coitado numa entrevista há muitos anos que eu assisti na televisão, por que você pertence àquela igreja? Você já ouviu o louvor que eles têm, é um verdadeiro show. Não foi por isso que você foi conquistado. Você foi conquistado com responsabilidade de Deus, com compromisso de Deus, que investiu o Espírito dele na sua vida, o Evangelho e o sacrifício do seu Filho, que estabeleceu você para ocupar um lugar especial no reino, e ser luz e sal nesse lugar especial. Então eu volto ao que estava dizendo. Então há muita aflição no coração do crente, querendo descobrir qual é o meu papel, como se nós estivéssemos num drama espiritual, e cada um de nós tivesse que ser ter uma performance. Não existe isso. Não existe qual é o meu papel. Eu não tenho que assumir um título. Do contrário, né, meus queridos?
Paulo, não faria sentido Paulo ter colocado lá, foram todos chamados para pastores, para apóstolos, para profetas, falam todos em línguas. Você sabe que só há uma resposta, um advérbio pequenininho, redondo e conclusivo para cada uma dessas perguntas: não. Foram todos chamados para serem pastores? Não. Todos chamados para serem apóstolos? Não. Profetas? Não. Para falar em línguas? Não. Foram todos? Não. Mas todos foram chamados? Foram. E esses que têm dons ministeriais não são os únicos que sabem. E coitados, quando pensam que porque receberam um título que a igreja lhes deu, eles sabem qual é o papel que desempenham nessa carreira. Ah, o meu papel é ser pastor. Ah, o meu papel é ensinar num programa que a igreja criou chamado Escola Dominical. É dirigir o louvor, é ser, como agora inventaram, né? Levita. Esse é o meu papel. Não. Isso aí é cultico. Mesmo pastor é cultico. O seu papel é ser o cenáculo de Deus, o templo onde o Espírito Santo habita, começando dentro da sua casa como sal e luz. É ser testemunha, esse é o seu papel. É ser testemunha. Isso foi anunciado 7 séculos antes de Jesus abrir essas portas e tornar isso efetivo. Vocês serão minhas testemunhas, disse o Senhor através de Isaías. Eu te levantei como luz para os gentios, disse o Senhor através de Isaías. Testemunha onde você estiver e passar. Daí as omissões, os pecados de omissões e os fracassos. Quando o crente entende que ele só tem um papel a cumprir, quando ele entra no culto, na igreja, ali ele canta, ele louva, ele ora, ele bota a mão no ombro do outro, ora pelo outro, ou o pastor que prega, dá uma palavra de aconselhamento, faz uma visita. Não. É ser, não é fazer. A carreira que lhe foi proposta é do âmbito do conhecimento exclusivo de Deus. Você só tem que deixar que o Espírito te leve a viver Jesus no que você é, onde estiver, no que fizer. E se não fizer também, viver Jesus. Deixá-lo transparecer no seu pensamento, na sua forma de julgar, de avaliar, de sentir, de conferir. A Bíblia diz que devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Deus nos deu subsídios para isso. Nós temos a carta magna da existência, a sua palavra, e o seu Espírito que habita dentro de nós e que nos dá discernimento. Nós temos as ferramentas espirituais, a ponto de Paulo dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Quem tem essas armas e quem as usa? Quem fez um seminário? Quem está treinado no banco da igreja? Canta no coral? Participou de todas as lições de escola dominical, domingo após domingo? Participa de todas as reuniões? Coitados, não. Se participar de todas estas coisas, agora eu vou ser impiedoso, sem misericórdia. Se participar de todas estas coisas tivessem a eficácia que se pretende, nós não teríamos filhos de crentes hoje nas cadeias. Foram criados em escola dominical. Como disse um pastor que não anda bem das pernas por aí, mas disse no tempo que estava muito bem, já há muito tempo: quando você entra nas cadeias para visitar, muitos daqueles crentes e outros que estão presos lá por causa de drogas, porque traficaram e etc., o nome deles é Samuel, Jeremias, Isaías. E se você perguntar, ele vai dizer: meu pai era pastor, era presbítero, minha mãe dirigiu o círculo de oração, eu sou desviado, ou eu nunca estive na igreja, embora tenha sido criado lá. Entende? Eu estou sendo contundente, porque a gente tem que parar de chover no molhado, tá bom? É pegar a Bíblia assim, ó, e deixá-la ser espelho, encarar a verdade com que ela quer nos confrontar, e ela quer nos confrontar dizendo exatamente o que? Você está sendo luz, você está sendo sal. Jesus deixou muito claro: se o sal for insípido, não serve para nada. Se a luz for colocada debaixo da mesa, vai iluminar o quê? Onde você estiver, o que você fizer, é isso. Quem não teve oportunidade de fazer nada disso, não perdeu a única que lhe apareceu, que foi aquele ladrão ao lado de Jesus. Ele evangelizou o outro que estava do outro lado.
Você nem ainda teme a Deus estando sob a mesma condenação. Que discurso maravilhoso, que pregação poderosa aquele homem fez. Teve a única oportunidade, já pendurado na cruz, e não a perdeu. Mas eu acho que a mais eficaz de todas é aquela que é como essência, porque a Bíblia diz que o mundo te lê como carta viva de Cristo. Isso não quer dizer que você precisa abrir a boca, sair por aí cantando hinos evangélicos e só colocando hinos evangélicos dentro do seu carro quando você está dirigindo. Isso não quer dizer que você tem que usar o evangeliquez toda vez que conversa com alguém, aquele literalmente chato de galoche. Não. Isso quer dizer que o que está em você, que faz você ser quem é, Cristo em vós, a esperança da glória, tem de fluir. Você não tem de ensaiar isso. Um dia um pobre coitado, tonto, sei lá que outros títulos pode se dar a esse infeliz, participando de um congresso, quando Caio Fábio, o pastor Caio Fábio, estava no auge da sua fama como profeta brasileiro, pregador, evangelista. Quando Caio Fábio acabou de pregar num congresso, num estádio muito grande, e o trabalho tinha sido maravilhoso, esse coitado que tinha chegado de uma escola teológica nos Estados Unidos, todo empolgadinho, e porque tinha acesso a ele por conta da igreja, por conta da liderança, por conta do status, por conta da denominação, chegou para ele nos bastidores e perguntou: pastor, eu acabei de me formar, agora sou bacharel em teologia, estão me oferecendo uma igreja para pregar, para administrar. Eu queria só lhe fazer uma pergunta, pastor: o que eu preciso fazer para acontecer? O Caio Fábio olhou firme para ele, estava chovendo. Aí o Caio Fábio pegou na mão dele e disse assim: vem aqui, moço, vem aqui comigo. Aí levou ele para o lado de fora, bem para fora do prédio onde a chuva caía, de maneira a molhar os dois. Olha para cima, você está vendo o que está acontecendo aqui? Estou. O que é isso aí? Chuva, pastor? Está chovendo. O que a chuva precisou fazer para acontecer? Como assim? Não entendeu? Então vamos voltar lá para dentro. Entende, querido? Você tem que ser. Você só tem que saber de uma coisa. Você está sendo lembrado aqui pelo autor de Hebreus. A sua vida é uma carreira que lhe foi proposta. Vá para Salmo 139. Davi nos ensina ali que você ainda estava sendo engendrado no ventre de sua mãe. E Deus já estava pensando no que faria de você, porque só te chamou à existência porque primeiro pensou para que, onde você nasceria. Do contrário, não tem por que explicar você ter nascido brasileiro, no estado em que nasceu, na década em que nasceu, no meio da geração em que nasceu. Quantas vezes você olhou para outros países, e não falta quem faça isso diariamente no nosso entorno, eu estou me referindo a crentes, e inveje a grama do quintal do outro. Se eu fosse inglês, se eu fosse americano, se eu tivesse nascido nórdico, se eu fosse do primeiro mundo. Se eu tivesse nascido nos anos dourados. Puxa, por que eu fui nascer nesta década de tantos desvalores? Essas questões não surgem na nossa cabeça, no nosso entorno, na boca daqueles que nos cercam? Por que questionam? Questionam porque não se deram conta de que houve uma determinação soberana de um Deus que chamou a existência o que não existia, à luz do que está escrito em Efésios 12:10, e é o parâmetro que eu faço aqui com Hebreus 12:2, Hebreus 12:1. A carreira que nos está proposta está em Efésios 2:10. O texto diz: fomos criados para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela em Cristo. Somos criatura, criação de Deus, feitura de Deus, é o texto de Efésios 2:10. Somos feitura de Deus, criados em Cristo, ou seja, pensados dentro de Jesus, para boas obras, para que andemos nelas, porque elas foram preparadas de antemão, nos tempos da eternidade, para que andássemos nelas. Você só está aqui para cumprir. Lembrando que há regras, né? Sem mim vocês nada podem fazer.
Eu não tenho que ouvir um profeta ou uma profetisa dizendo: eu tenho uma grande obra para você. Você é a grande obra. Como pregou uma vez, eu ouvi com muito respeito e credibilidade, porque tinha toda a credibilidade, o padre Fábio de Mello pregando no Salmo 139, dizendo, quando Davi declara ali, de uma forma maravilhosa ou assombrosamente maravilhosa, tu me formaste, ele disse, Davi estava falando do que era absolutamente verdadeiro. Um Deus assombrosamente maravilhoso não vai fazer nada que não seja perfeito. Ele nos fez perfeitos e elaborou tudo de forma perfeita. Aí veio a queda e estragou-nos. Mas o plano primitivo de Deus nunca morreu, porque Deus não mudou e nem fez adaptações. Somos, como disse Davi, um portento, um assombro dentro do pensamento de Deus. Oh, glória ao seu santo nome. Na verdade, quando ele diz carreira que nos está proposta, ele está aí, concordando com Efésios 2:10, com Paulo, para aludir ao plano de Deus em sua soberania. Mas também ele vai fazer uso da palavra que descreve a etapa da vitória iminente no final da maratona. Depois de tudo que eu coloquei aqui sobre a questão dos dois aspectos da fé, a fé que conquista e a fé que não conquista, mas continua sendo fé, é inevitável deixar de chamar a sua atenção e colocar o holofote sobre o que está aqui, no versículo 2, que ele apresenta para nós. Ainda estou no final do 1. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que eu estou dizendo aqui? Que o uso de palavra ele descreve como etapa da vitória iminente, que é o final da maratona. E a palavra carreira, corrida, foi traduzida aqui na minha Bíblia como corrida, traduzida nas suas como carreira, a carreira que nos está proposta. Ele se serviu de uma palavra que só existe nesse contexto, é a etapa final da maratona. A etapa final da maratona, estamos nos referindo aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. A etapa final da maratona, ela passava por dentro de um corredor estreito. Esse corredor estreito era a etapa final. Quando o vencedor, o que estava à frente, chegava ali, só tinha passagem para ele. Entende? O segundo automaticamente virava segundo. Mas é evidente, ainda tem um espaço para chegar até a faixa. Pode ser que ele tropece, pode ser que ele não aguente, pode ser que ele pare e o outro passe e vença. Esse espaço final se chama agona, carreira, corrida. Agona era o espaço final da corrida da maratona, onde o atleta já divisava a faixa. E aqui estão as torcidas dos dois lados, as testemunhas, as nuvens de testemunhas estimulando. Vai, 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 está chegando, vai, vai. Até que ele rompe a faixa e eles gritam, vitória! Essa faixa final, esse pedaço final da maratona, essa carreira chamada agona, recebeu esse nome por causa do sentimento, ou o sentimento passou a receber um nome derivativo da agona, no coração do atleta, no corpo do atleta, na psique do atleta. Quando o atleta entrava na agona, ele estava possuído de um misto de sentimentos, que era uma verdadeira bomba de enzimas e de hormônios explodindo dentro do seu cérebro e do seu corpo. Ali havia ansiedade, expectativa, desejo. Eu quero vencer, eu tenho que romper aquela faixa, eu estou chegando. Mas nesse momento, último esforço, coração ultra acelerado, última carga de cortisol, adrenalina 1000, e o coração fazendo um misto de ansiedade e de expectativa, que deu origem a um sentimento que conhecemos, daí derivado, agonia. A última etapa da carreira da fé se chama agonia. E a última etapa da carreira da fé não significa leito da morte. Se isso entrou aí na sua cabeça, joga para fora já de imediato. Quando Paulo diz assim, acabei a carreira, ele não estava morto. Ele já tinha passado pela agona e já tinha rompido a faixa. Oh, glória a Deus. Quero que você entenda isso. É um mau hábito nosso,
porque nós fazemos tanta vinculação entre vida eterna com sepultura, meus queridos, que automaticamente a gente pensa isso. Acabei a carreira, morri, né? A agona é o leito da morte, é a internação hospitalar de um estado terminal. Para com isso. Paulo estava vivo e forte. Paulo ainda estava esperando receber a visita de Timóteo, queria pergaminhos para ler, queria a sua capa de inverno, porque deixou lá e precisava se agasalhar. São as 3 coisas que ele pede a Timóteo. Mas disse para ele: acabei a carreira. Ele já tinha entendido, já cumpri a minha etapa. Agora eu olho para trás e eu vejo o que foi construído, o que Deus pretendia. Está feito. Tetelestai, está consumado. É a palavra que você tem aqui, Jesus, o autor, e o tetelestos, o consumador da fé. Glória a Deus. Oh, meus queridos, o que nós temos aqui é que as conquistas espirituais são feitas com agonia. E posto em agonia, orava mais intensamente. Não há lugar para letargia, não há lugar para crente morno, não há lugar para crente superficial, não há lugar para crente oba-oba, para o indiferente, para o tonto. Não há lugar nessa carreira. Há lugar para o lutador, o que quer vencer espiritualmente, o que quer fazer com que roubam gritos de louvor e celebração a Deus por suas conquistas espirituais, no sentido do seu testemunho, no sentido da sua proclamação diante dos desafios, diante das tentações, diante dos impedimentos, tudo que está atrapalhando, seu excesso de esforço, chegando agora no último fôlego e ele ainda avançando. E é esse louvor, essa adoração, esse insistir: tu és o meu Deus, faz o céu explodir de glória. Essa é a vitória da agona, e você passa por isso vezes sem conta, sem se dar conta de quantas vezes fecha a carreira. Cada obra, Paulo pôs no plural, boas obras para que andássemos nelas. Não é uma, nem duas, são vários desafios, são várias oportunidades. Cada uma tem a sua agona, e ela está aí diante de nós. Bendito seja o nome do Senhor. A agonia então era essa mescla de esgotamento e expectativa ansiosa. Ela tem que estar aqui dentro, ser achada em nossa vida espiritual. Do contrário, é um marasmo detestável. Detestável. Pelo amor de Deus, não vale a pena, de jeito nenhum. Por último, ele vai revelar os detalhes imprescindíveis para que a corrida seja vitoriosa. A gente continua no versículo 1. Volte lá. Ele vai dizer: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, de todo embaraço. Não é essa palavra que você tem aí na sua versão mais antiga? Livremos-nos de todo tropeço, de todo embaraço e do pecado que nos assedia tenazmente. Um bom número de comentaristas entende que ele está fazendo referência ao pecado que ele veio citando o tempo todo, tomando Israel antigo como exemplo, que é a desobediência. De fato, sem perseverança não há obediência. Sem correr pela fé não há obediência. Então é uma possibilidade que ele esteja dizendo o pecado, porque ele põe no singular o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado da desobediência. O risco de não querer continuar, de não querer avançar. Mas você pode juntar aí nesse pacote também as tentações do todo o tempo, que servem de tropeço, que criam desvios do propósito. Estamos sujeitos a todos eles. Mas o que o autor está nos dizendo é que estejamos conscientes deles como sendo tropeços, coisas que atrapalham. Devemos nos desembaraçar. Essa é uma palavra muito própria. Ela está falando de roupas, vestes, que tão longas são, que atrapalham quem quer correr. Por isso é que Pedro, usando a mesma figura de linguagem, nos dá uma lição tão linda quando ele diz assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. Quer dizer, passando uma cinta aqui pela sua ilharga, de maneira a levantar as vestes, para que elas não atrapalhem a sua caminhada, você não pise na barra da veste e tropece e caia. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Pedro fala isso para nós. Pois bem, o autor está aqui dizendo: vamos nos livrar do pecado que tenazmente nos assedia, mas também daquilo que serve de tropeço, que atrapalha a carreira que nos foi proposta. Para mim, aí está o João Alberto também ouvindo, depois o Fernando vai ouvir também, nós que somos
técnicos de construção naval, trabalhamos com navios durante anos. Esta é uma linguagem que nos toca muito de perto. Eu tive a oportunidade, a época em que fui estagiário dentro de um estaleiro, e eu trabalhava naquilo que se chama estaleiro de carreira seca. A carreira seca é aquela em que o navio é construído numa carreira inclinada, e depois de todo construído, macacos hidráulicos são acionados para empurrar o navio, ele sai escorregando pela carreira, daí se chama carreira, e cai no mar. É quando então ele é entregue às águas. Pois bem, há uma ocasião em que estava como estagiário, era um garoto apenas, e só estagiários eles pegavam para fazer esse tipo de serviço, era o dia do lançamento do navio, no estaleiro em que eu estava trabalhando. E os macacos só podem ser acionados para empurrar o grande vaso, que é o navio, depois que alguém retira um pedaço de barra de ferro que não tem mais do que 50 centímetros de comprimento, chamado gatilho da carreira. Ele é colocado de uma tal maneira num determinado lugar que ele segura toda a estrutura para que a carreira não rompa fora de tempo. Mas há um momento, que é o dia do lançamento, em que o gatilho é tirado, de maneira que os macacos acionem, empurrem toda aquela estrutura e ela escorregue levando o navio para dentro da água. E eu então fui premiado, escolhido para ser o menino que ia lá retirar o gatilho debaixo da carreira. Então o que a gente tinha de fazer? Entrar lá abaixadinho, chegar lá junto ao lugar onde está o gatilho, puxa aquela barra sem nenhuma força. Ele está ali apenas para servir de trava, mas não está segurando a estrutura. Ele é só um impedimento. Aí você puxa, tira, sai para o lado de fora, levanta e mostra, e aí os técnicos acionam os macacos e o navio está livre para correr. Quando a gente lê o autor da carta dizer isso, procure tirar os gatilhos, aquilo que te embaraça a corrida, aquilo que está ali e não tem outro propósito a não ser impedir que você corra. Descubra o que está atrapalhando e tire, para que você corra desembaraçadamente a carreira que lhe está proposta. Faça um autoexame, faça uma análise, peça ajuda, ore, peça que o Espírito te ilumine e mostre: Senhor, por que eu estou parado aqui? O que está me travando aqui? O que está travando a minha carreira de fé? O que faz com que eu fique paralisado espiritualmente, uma múmia paralítica da fé? Até que ele mostre a você que de repente você vai descobrir que é algo tão insignificante para toda a estrutura da fé que Deus construiu, como o gatilho de um navio, da carreira de um navio, tão insignificante, tão pequeno, mas com uma eficácia negativa tão grande. No caso do navio era positiva, mas tão pequeno. O espinho na carne de Paulo, talvez. Ele está dizendo isso. Olha, vamos nos livrar do pecado que nos envolve, e então, uma vez livres, vamos correr com perseverança. É preciso perseverar. Não vai faltar motivo para dar vontade de parar e voltar atrás, desistir. Eu não vou enfrentar isso aí. Bem, eu conheço na vida espiritual um número não pequeno de homens e mulheres que desistiram. Eu não estou falando de pessoas que abandonaram a igreja. Estou falando de pessoas que fizeram a troca de um convite, uma proposta excelente de Deus para uma vida mais excelente de serviço, por coisas pequenas. Não ficaram nem lá nem cá, não foram para lugar nenhum e mediocrizaram a sua existência. Eu os conheço. Posso testemunhar disso com lamento, infelizmente. Mas a última coisa que ele vai dizer para nós, que é preciso fazer como detalhe imprescindível para que a corrida seja vitoriosa, depois de ter dito livremos-nos de tudo que nos atrapalha, é exatamente o outro polo, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da fé. É bonita a ênfase no advérbio que ele põe aí, olhando fixamente, olhando firmemente, como você tem nas suas versões, para Jesus. Olha que lindo. Temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear, mas você só tem de olhar para Jesus e não para as nuvens de testemunhas, a começar pelo fato de que elas ficaram no passado. Segundo, porque elas são humanas, falíveis. E terceiro, que elas não servem de alvo, elas são exemplo, estímulo, mas não alvo. O alvo é Jesus. Corra para Ele, corra em direção a Ele, porque a sua vida está dentro de tudo que foi revelado, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 11, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Isso nos inclui.
Nenhum de nós vive para si mesmo, Romanos 14:7, nem morre para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A nossa vida só tem sentido em direção a Ele. Um dos cânticos mais belos de nossa enologia moderna: Jesus é a razão do meu viver. Como eu gostava de cantar isso com a igreja, com os crentes. Ele é a razão do nosso viver, Ele é a razão, Ele é o estímulo, é o motivo pelo qual eu estou vivo e faço todas as coisas. É isso que o cântico diz, é isso que o autor está dizendo aqui. Eu tenho de correr olhando para Ele. Bem, quando eu olhar para Ele, eu vou ver duas coisas imprescindíveis e importantes que vão servir de estímulo para mim. Ele apresenta dois qualificativos pelos quais eu tenho de ver Jesus. São duas lentes pelas quais eu tenho de contemplar Jesus, olhando firmemente para Ele. O olhar firmemente aponta o fato de que eu não devo desviar os olhos, nem para a direita nem para a esquerda. Lembram da palavra de Isaías? Este é o caminho, andem por ele, sem vos desviardes, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Não posso nem olhar para trás, não posso nem olhar para as testemunhas do passado. Eu devo apenas lembrar delas, mas olhando para Jesus. Ele é o meu imã, a atração. Não estou dizendo imã, é imã, aquela pedrinha magnética. Ele, aquele metal magnético, ele está me chamando, ele me atrai. Ele atrai para que eu queira honrá-lo. Por quê? O que foi que Pedro nos ensinou? E nós lemos, meus amados, em 1:7 da primeira carta, que a nossa fé, que tem um valor mais precioso do que o ouro que é provado, refinado pelo fogo, provada, redunde no louvor e glória do nome do Senhor Jesus. A minha vida tem que glorificá-lo, eu tenho de vivê-la de maneira que Ele receba a glória da minha existência, no que sou, no que faço, como vivo, como minha fé é provada, como eu respondo a essa prova. Isso tem de redundar no louvor da glória do meu Senhor. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está declarando uma verdade incomum, que Jesus é o autor e o consumador dessa fé, até mesmo daqueles peregrinos lá no passado que nem o conheceram. Ali estava Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque é a mesma fé. Este é o propósito da carta. É o propósito que nós temos perseguido o tempo todo. Qual é o propósito? Conhecer, saber quem é, para não nos confundirmos. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Ele nos fez toda uma imensa exposição, gastamos semanas com ela, nos capítulos 1, 2 e 3, 4, lembram? Quando ele foi falando da superioridade de Jesus, do lugar que ele ocupa na nossa confissão, ele nos mostrou quem Jesus é, ele nos mostrou a obediência do Filho, ele nos mostrou toda a realização plena da sua missão. Bem, nós fomos encharcados de revelação da glória e do perfil perfeito do Filho de Deus. Agora ele está dizendo, você tem uma visão exata dele, corra olhando para ele, corra olhando, tomando nele seu estímulo maior. Ele é a sua fita de chegada, ele é a fita que você tem de romper. Por quê? Porque estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor pelo seu Espírito. Quando você romper a fita, vai se cumprir o que foi dito, tal como ele é, nós seremos. Aleluia. É olhar para ele. Precisamos saber quem é o autor e consumador da nossa fé. Então vamos pensar nos dois qualificativos. Eles fazem paralelo com outras figuras de linguagem concernentes a Jesus, ou outras metáforas, como alfa e ômega, primeiro e último. Autor e consumador fala de princípio e fim, fala de primeiro e último, fala de alfa e ômega, as duas letras extremas do alfabeto grego, a que começa a falar e a que encerra o discurso. Alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o autor e o consumador. Então você já recebeu aí a carga do significado de autor. Ele é causa e razão para a fé. Foi ele quem a pôs no seu coração. Ele só deixou a seu critério alimentá-la, mas ele a pôs lá. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Ele é o consumador da fé. Isso significa o quê? Aquele que a aperfeiçoa, aquele que fecha a conta, aquele que dá objetividade ao propósito. Ele faz o balanço
e depois ele aperfeiçoa aquilo que ele começou. Não acaba no meio do caminho, não para no meio do caminho. A Bíblia é clara quando diz para nós que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus usa a palavra fim, falando através de Jeremias a nosso respeito, dizendo: eu é que sei que plano tenho para vocês, para dar-lhes o fim que vocês esperam, para consumar essa carreira, essa fé, essa confissão. Ele está empenhado nisso, tal como na alegoria do oleiro, em cuja olaria entrou o profeta, vendo o oleiro trabalhar, Jeremias 18, e encontrou ali o oleiro entregue à obra das suas mãos. Deus está entregue à obra das suas mãos, que é a minha vida e a sua vida. Ele não para de trabalhar um só instante. A gente é que não se dá conta, porque a gente tem a presunção, como crente, não tinha esse direito, mas faz. A presunção como crente de achar que a gente dá conta. Eu canso de ouvir isso. Isso se multiplica em multidões de palavras levianas, de crentes até veteranos, abrindo a boca para dizer: não, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que fazer minha parte, no sentido de que eu tenho que dar conta. Deus que sai atrás abençoando, aperfeiçoando, livrando lá, fazendo as correções, os arremates das minhas bobagens. Não existe isso. Ou eu vivo para Ele, ou eu vivo para mim. Se eu viver para mim, a Bíblia já diz, declara que o fim do meu caminho será a morte. É claro. Está escrito. Então o método é olhando fixamente. Jesus, como consumador, é quem busca o resultado da minha fé, da minha confissão, da minha carreira, olhando fixamente. Então eu não posso desviar os olhos para nada, nem para ninguém. Oh meu Deus, quantos crentes foram induzidos, eu diria seduzidos, a desviar os olhos para Satanás. Ficaram vendo o diabo até onde o diabo nunca pretendeu ir, em historinhas infantis. Nessa hora a gente sente uma vergonha tão grande de ser evangélico por causa da mediocridade, dessa inteligência do tamanho de ervilha inchada. Não é brincadeira, é muito triste, meus amigos, muito triste. Mas infelizmente isso flutua por aí. Então não é nem olhar para as testemunhas, elas vão servir de lembrança, mas não são nossos alvos. O alvo, a fita de chegada é Cristo, aleluia. E então o que veremos nele? Aí o autor vem dizer que você deve fazer um balanço do que vai ver nele, como quem faz uma contabilidade, como quem vai verificar a entrada, saída, e se teve déficit ou superávit. Em Jesus só haverá superávit, mas é fazer um balanço. Considere, o verbo é faça um balanço. Esse é o sentido original do verbo considerar, que você tem em suas versões. Considere aquele que suportou a afronta dos pecadores contra si mesmo, porque ele tinha em vista a alegria que lhe estava sendo proposta, o triunfo final. O maior drama que nós temos na fé e na nossa confissão cristã é esta perda de sensibilidade, de cobiça espiritual quanto a este alvo final, entende? O crente não pensa em galardão, em trono branco, em glória e ser colocado em níveis de glória. Não cobiça isso, que ele fica pensando assim: é um outro eu que vai viver isso lá. Não, meu querido, é você, isso está mais perto do que você pensa, está logo ali, que a nossa vida passa que nem a lançadeira do tecelão, é muito rápido, não é? Temos que pensar muito nisso. Os homens pensam na vida terrena, e os crentes também, procurando até ver como vão esticá-la, e pensam assim: quando me for dado checkmate do tipo terminal, não tem mais volta, conversa. Hoje mesmo um pastor tão querido nosso partiu para o Senhor, talvez tivesse menos idade do que eu, um infarto, levou cedinho. Os planos são interrompidos, está entendendo? Não quero falar de morte, eu quero apenas que você pense. Também não vejo nada de errado em falar de morte, mas eu quero apenas que você pense no fato de que o céu é uma possibilidade total, nos foi oferecida. É a vida que nos aguarda. Essa daqui passa rápido demais, a de lá é para sempre, viu? Então o que veremos em Jesus? Veremos aquele que fortalece a perseverança, suportou a afronta porque visava o seu êxtase, a alegria que lhe foi proposta. Paulo estava encharcado disso quando ele diz para Timóteo: acabei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está reservada, que Deus guardou para mim, e não só para mim, mas também para todos quantos amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor.
Então o versículo 3 faz uma redundância quando nos manda fazer um balanço a respeito de Jesus. Ele sofreu ignomínia e oposição. Ele vai terminar a carta no capítulo 13 nos lembrando isso de novo, nos mandando nos identificar com a ignomínia dele, sair para fora, levando, isso é muito belo, chegaremos lá no tempo certo, levando a sua ignomínia, o seu vitupério, porque Jesus sabia que a sua leve e momentânea tribulação produziria um peso de glória acima de toda comparação. Estivemos considerando isso domingo passado, vocês vão lembrar, não é verdade? Então, viver o Evangelho, meus amados, com propriedade, é incorrer no risco de humilhações e incompreensões da parte dos que não seguem por nossa trilha. E eu estou me referindo do outro crente. A Ana Maria está dizendo que nosso amado pastor, querido irmão, pastor Décio Moraes, faria 71 anos no próximo dia 29. Mas aprove a Deus chamá-lo ainda hoje à sua presença. Que o Senhor console toda a sua família, grande parte da qual nós conhecemos dele. Um irmão muito querido, homem de Deus, legítimo, fiel. Mas voltando ao que nós estávamos dizendo para fechar aqui, viver com propriedade o Evangelho é se arriscar a sofrer humilhação e incompreensão da parte dos que não seguem por nossa trilha e que se incomodam quando nós já estamos trilhando e nos chamam de radicais, esquecendo que Paulo nos mandou radicalizar no sentido de termos alicerces e raízes, enraizados e alicerçados em amor, apaixonados por Jesus. Os que correm conosco e não conseguem se apaixonar por Ele, ficam incomodados. E aí, não compreendem e atacam com humilhações, e essas incompreensões, invejas, dissimulações, o espírito de Caim toma conta, é uma coisa muito triste, mas faz parte da carreira, faz parte. O que importa é ser aprovado pelo autor da fé, tê-la consumada, como disse Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus por isso. Meus amados, estaremos juntos domingo, 17h30, com uma palavra específica para o seu coração. Convide outros para ouvir. Irmãos que você sabe que estão gemendo muito, que estão sofrendo, que estão te pedindo oração por conta de padecimentos e levantando aquelas perguntas, mas por quê? Por quê? Essa é uma palavra profética para eles. O que Deus ouve nos gemidos. Domingo, 17h30. E compartilhe, convide outros a participarem. Amém? Isso está sendo colocado para a glória do Senhor Jesus e a seu favor e para abençoar a sua vida. Estejamos juntos domingo e, querendo Deus, quinta-feira, com Hebreus parte 22, dando sequência ao capítulo 12 que começamos hoje. Grande abraço e obrigado por sua companhia, a honra da sua participação comigo aqui esta noite. Deus te abençoe e até a semana, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Neila, tia, está aí participando, que alegria, muito bem-vinda, fico muito feliz. O Senhor te abençoe muito. Irmã da minha mãe, minha tia, que mora em Araruama, muito obrigado por sua participação. Deus te abençoe. Abraço para Ivan e para Vivian. Amém.